Olá, meus irmãos. Abram comigo a palavra do Senhor no Salmo 15. Hoje nós vamos dedicar nossa atenção, a nossa reflexão no Salmo 15. É um Salmo de Davi. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Meus irmãos, esse salmo é um salmo de Davi, e Davi faz uma reflexão sobre quem irá habitar na presença do Senhor, né? Essa expressão, quem habitará no teu tabernáculo, né? Isso lembra o tabernáculo mesmo, que era o lugar destinado ali à adoração ao Senhor, aonde repousava a Arca da Aliança, aonde eram oferecidos também todos os sacrifícios ao Senhor, e que veio a ser substituído pelo templo, quando o templo foi depois construído. E essa pergunta aqui faz uma menção ao tabernáculo, servindo como uma referência, né, de casa, de comunhão, de habitação, de conviver com o Senhor, de estar na presença dele. É esse o sentido da frase de Davi. Ele diz: quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, quem vai viver em comunhão com o Senhor? E aí Davi então apresenta algumas questões que nos lembram muito o primeiro salmo, o Salmo 1. Porque ele vai dizer de coisas que nós não devemos fazer e coisas que devemos fazer. Nele vai dizer de coisas positivas, coisas que têm que ser afirmadas, que precisam estar na vida daquele que pretende habitar, né, no tabernáculo do Senhor. Ele vai falar: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aí depois ele vai dizer coisas que não podem estar, que são coisas que precisam ser negadas, que precisam ser repelidas, né? Não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aí depois ele vai dizer: o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, ele assume compromissos, ainda que esses compromissos se mostrem posteriormente prejudiciais a ele, ele os mantém. Ele não volta com a sua palavra só porque ele descobriu que vai ter prejuízo. Não, ele mantém a palavra dele. O que eu quero chamar a tua atenção aqui? Para duas coisas. Primeiro, para uma palavra que Davi usa, que ela é, na minha opinião, muito determinante para a compreensão de tudo aquilo que está sendo dito. Que é quando Davi vai dizer assim: o que vive com integridade. O que significa essa palavra? Integridade. Essa palavra, em alguns outros textos, ela foi traduzida por perfeição. É aquilo que, quando Deus vai conversar com Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 17, quando ele diz assim: olha, Abraão, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deixe-me só ler aqui o texto. Isso mesmo aqui, ó. Capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra ser perfeito ali é a mesma que está no Salmo 15, de integridade. É o mesmo sentido, ou seja, o que está sendo dito lá para Abraão não é que ele deveria ser perfeito no sentido de ser alguém impecável, até porque isso era algo impossível de ser atingido por Abraão. Abraão não tinha como ser perfeito nesse nível, de não ter pecado. Mas a ideia de ser íntegro é de você ser pleno, né? Ser pleno,
inteiro, completo, no sentido de não ficar nenhuma parte de fora. É o que Deus estava cobrando de Abraão lá. Porque Abraão não tinha confiado em Deus no tocante à questão da maternidade de Sara. Ele preferiu se envolver com Agar. É o que você vê quando lê o capítulo 16. Então, depois de vários anos, Deus se apresenta a Abraão e diz: anda na minha presença, eu sou todo poderoso. Eu tenho poder para fazer Sara dar à luz filho. E de fato fez isso, é o que você vai ler no capítulo 17. Então no Salmo 15, quando fala aquele que com integridade, que vive com integridade, o sentido é o mesmo, é aquele que vive com toda a sua vida na presença de Deus. E aí o salmista então menciona algumas áreas da vida. Mas o desafio é que compreendamos que o nosso chamado para andar com o Senhor é que toda a nossa vida seja vivida na presença dele. Que nem 1 milímetro da nossa vida venha a ser vivido fora da presença dele. Isso é ser íntegro, é ser inteiro, é ser pleno, é estar plenamente na presença do Senhor, é estar inteiramente, ou seja, pensando cada situação, cada demanda da vida, em cada área da vida, pensando em como que Deus quer que a gente viva, como que Deus quer que a gente responda a cada uma das demandas, como que Deus quer que a gente viva cada uma das áreas da nossa existência. Essa é a primeira questão que eu quero chamar a tua atenção hoje, que você pense nisso, em ser íntegro, em ser pleno, em ser inteiro na presença do Senhor. E a segunda questão que eu quero chamar a tua atenção é para o fato de que as coisas que Davi diz aqui, elas não podem ser realizadas na base da nossa força. Olha que quando Davi disse sobre quem vai habitar no tabernáculo do Senhor, quem vai morar no santo monte do Senhor, todas as respostas que ele dá, tem a ver com coisas ligadas com o coração, não tem a ver com ritualística, com rituais, com cerimoniais. Não, tem a ver com aquilo que está no nosso coração, com aquilo que povoa a nossa mente, com aquilo que nos direciona, que nos impulsiona, com as nossas motivações, mexe com os nossos valores, com os nossos princípios. Diz aqui, pratica a justiça, fala a verdade, não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, ele despreza aquilo que é réprobo, mas por outro lado ele honra os que temem ao Senhor. Ele jura com dano próprio, ele dá a palavra dele, e se ele sofreu dano, ele não se retrata, ele não empresta o seu dinheiro com usura, e tampouco aceita suborno contra o inocente. Isso tem a ver com aquilo que está no coração. E quando a gente investiga isso aqui, e olha para isso com profundidade, e a gente leva essas coisas que Davi diz aqui, as últimas consequências, a gente percebe que o nosso coração não está apto para isso. Então essa é a segunda coisa que eu quero chamar a tua atenção. A primeira tem a ver com integridade. A segunda tem a ver com a necessidade da graça de Deus para que a gente viva isso aqui. Quando a gente olha para essas palavras de Davi com sinceridade, nós somos forçados a reconhecer que precisamos da graça de Deus para que de fato possamos viver com integridade, possamos viver essa plenitude de vida, essa inteireza de vida na presença do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tire um tempo para poder orar, para colocar o teu coração na presença de Deus, pedir para que Deus te mostre as áreas da tua vida que você não tem vivido na presença dele, as áreas da tua vida que você tem vivido conforme os teus próprios pensamentos, se deixando guiar por aquilo que o mundo sopra no teu ouvido, pelos valores e princípios à tua volta, ao invés de te deixar guiar por aquilo que a palavra do Senhor te ensina, por aquilo que o próprio Deus te ensina por meio da palavra dele. Ora ao Senhor, peça que o Senhor te mostre isso, que o Senhor ilumine a tua mente e o teu coração e que o Senhor te quebrante e te leve verdadeiramente a cada dia a depender da graça dele e a buscá-lo para que você se fortaleça e viva
com alegria e com plenitude de vida na presença dele. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus te abençoe.